Prepare-se para uma imersão nas profundezas da mente com Krishnamurti. Nessa palestra, desvende camadas de pensamento e descubra uma nova perspectiva sobre a sua existência. Você diz que o pensador e o pensamento não estão separados. Que se nós acreditarmos que o pensador está separado e, portanto, trata de controlar o pensamento, isso meramente reata a luta e a complexidade da mente, que dessa maneira não haverá quietude. Então, não compreendo. Se o pensador for o pensamento, como surge essa separação em primeiro término? Como pode o pensamento lutar consigo mesmo? Como surge a separação entre o pensador e o pensamento quando são realmente um? É isso assim para você? É um fato que o pensador é o pensamento? Ou você pensa que deveria ser assim e, portanto, não é uma realidade para você? Para compreender isso, terá que ter grande energia. Quer dizer, quando você vê uma árvore, deve ter a energia que não permita que exista essa divisão entre o eu e a árvore. Compreender isso requer tremenda energia. Então, não há divisão e, portanto, não há conflito entre ambos, porque não há domínio de um sobre o outro. Mas como a maioria estamos condicionados com a ideia de que o pensador é diferente do pensamento, então surge o conflito. Por que nos faz tão difícil compreender? Porque temos mentes muito complexas, não é assim? Não somos pessoas singelas que olham as coisas simplesmente, porque temos mentes complexas. E a sociedade evolui voltando-se mais e mais complexa com nossas mentes. A gente tem que ser muito singelo para poder compreender algo muito complexo. Para compreender algo complexo, um problema muito difícil, terá que observar o problema mesmo sem introduzir na investigação todas as conclusões, respostas, hipóteses e teorias que conhecemos. Quando vocês olham o problema, sabendo que a resposta está no problema mesmo, a mente se torna muito singela. A simplicidade está na observação e não no problema, o qual pode ser complexo. Como posso ver a totalidade da coisa, tudo, como uma unidade? Estamos acostumados a olhar as coisas fragmentariamente, a ver a árvore, a esposa, o escritório, o chefe, tudo separado, tudo em fragmentos. Como posso ver o mundo do qual sou parte, completa e totalmente, não em divisões? Agora, simplesmente escute, Senhor. Simplesmente escute. Quem vai responder essa pergunta? Quem vai lhe dizer como olhar? Quem fala? Você formulou a pergunta e espera uma resposta. De quem? Se a pergunta é realmente muito séria, e não estou dizendo que seja errônea, então qual é o problema? Em tal caso, o problema é: não posso ver as coisas totalmente porque eu miro tudo em fragmentos. Quando é que a mente olha as coisas em fragmentos? Por quê? Amo minha esposa, odeio meu chefe. Compreende? Se ama minha esposa, devo amar também a todo mundo, não? Não digam que sim, porque vocês não amam as suas algemas nem a seus filhos. Não os amam, embora falem isso. Se amassem as suas algemas e a seus filhos, educariam-nos de forma diferente. Ocupariam-se deles não tão somente financeiramente, a não ser de outro modo. Só quando há amor, não existe divisão. Compreende, Senhor? Quando você odeia, há divisão.
Porque então está ansioso, é ambicioso, invejoso, brutal, violento. Mas quando ama, não com sua mente, o amor não é uma palavra. O amor não é prazer. Quando realmente ama, então o prazer, o sexo e etc. tem uma qualidade diferente. Nesse amor não há divisão. A divisão surge quando existe medo. Quando um ama, não há eu e você, nós e eles. Mas dirá agora, como vou amar? Como vou conseguir esse perfume? Há só uma resposta a isso. Olhe-se, observe-se. Não combata consigo mesmo, a não ser observe. E desse observar, vendo as coisas como elas são, possivelmente então surge esse amor. Mas temos que trabalhar muito arduamente na observação. E não se pode ser preguiçoso nem desatento. Assim, pois, existe esse problema de como pode a mente, que está tão profundamente condicionada, trocar de maneira radical. Espero que vocês mesmos se exponham a esse problema, porque a menos que exista uma moralidade, que não é a moralidade social, a menos que haja uma austeridade, que não é a austeridade do sacerdote com sua dureza e violência, a menos que haja uma profunda ordem interna, essa busca da verdade, da realidade, de Deus ou qualquer seja o nome que gostem de lhe dar, não tem sentido algum. Possivelmente aqueles de vocês que vieram aqui tratando de encontrar a Deus ou em busca de alguma experiência misteriosa, fiquem desiludidos, porque a menos que tenham uma mente nova, fresca e olhos que possam ver o que é verdadeiro, não poderão compreender o incomensurável, o inominado, o que é. Se meramente desejarem experiências mais amplas e profundas, enquanto levam uma vida falsa, vazia, então terão experiências sem valor algum. Devemos investigar isso juntos. Vocês encontrarão que esta é uma questão muito complexa, porque há muitas coisas envolvidas nela. Para compreendê-la, tem que haver liberdade e energia. Temos que ter ambas as coisas, grande energia e liberdade para observar. Se estão atados a uma crença determinada ou a uma imaginária utopia particular, é óbvio que não são livres para observar. Existe essa mente complexa, condicionada como católica ou protestante, procurando segurança e presa na ambição e a tradição. Para uma mente que se tornou superficial, exceto no campo tecnológico, o ir à Lua é um lucro maravilhoso. Mas os que construíram a espaçonave vivem suas próprias vidas, falsas, pequenas, ciúmes, cheias de ansiedade e de ambição, e suas mentes estão condicionadas. Nos perguntamos se essas mentes podem estar completamente livres de todo condicionamento, de maneira que lhes seja possível viver uma vida totalmente distinta. A fim de descobrir isso, necessitamos liberdade para observar, não como cristão, hindu, holandês, alemão ou russo, ou qualquer outra coisa. Tem que haver liberdade para observar claramente, o qual implica que a própria observação é a ação. Essa mesma observação produz uma revolução radical. Para ser capazes de tal observação, necessitamos de grande energia. Portanto, vamos averiguar por que os seres humanos não têm a energia, o impulso, a intensidade para mudar. Têm qualquer quantidade de energia para disputar, para matá-los uns aos outros,
para dividir o mundo e ir à Lua. Para essas coisas tem energia, mas aparentemente não tem energia para mudar eles próprios de maneira radical. Assim que nos perguntamos por que carecemos dessa indispensável energia. Eu gosto de saber qual é a sua resposta quando lhe exponho uma questão semelhante. Dissemos que o homem tem suficiente energia para odiar quando há guerra, briga e quando deseja escapar do que realmente é. Tem energia para fugir mediante as ideias, o entretenimento, os deuses, a bebida. Quando deseja prazer sexual ou de outra classe, persegue essas coisas com grande energia. Tem inteligência para sobrepor-se a seu ambiente. Tem energia para viver no fundo do mar ou nos céus. Para isso, tem energia vital. Mas aparentemente não tem energia para trocar o hábito mais pequeno. Por quê? Por que dissipa essa energia no conflito interno? Não estou tratando de persuadi-los, não faço propaganda e não substituo velhas ideias com outras novas. Estamos tratando de descobrir e de compreender. Vejam vocês, nos damos conta de que devemos mudar. Tomemos como exemplo a violência e a brutalidade. Esses são feios. Os seres humanos são brutais e violentos. Construíram uma sociedade que é violenta, apesar de tudo, o que hão dito as religiões sobre o amor ao próximo e a Deus. Todas essas coisas são meras ideias, sem valor algum, porque o homem continua sendo brutal, violento e egoísta, e sendo violento inventa o oposto, que é a não violência. Por favor, examinem isso comigo. O homem está permanentemente tratando de chegar a ser não violento. E assim, há conflito entre o que é a violência e o que deveria ser, que é a não violência. Há conflito entre ambas. Essa é a mesma essência do desperdício de energia. Enquanto há dualidade entre o que é e o que deveria ser o homem, tratando de voltar-se a algo distinto, fazendo um esforço por alcançar o que deveria ser, nesse conflito há dissipação de energia. Enquanto há conflito entre os opostos, o homem não dispõe de energia suficiente para transformar. Por que devo ter oposto algum, como a não violência, como ideal? O ideal não é real, não tem sentido e só conduz a diferentes formas de hipocrisia, como o ser violento e pretender não sê-lo. Ou se disser que você é um idealista e que, eventualmente, chegará a ser pacífico. Esse é um grande pretexto, uma desculpa, porque tomará muitos anos deixar de ter violência. Na verdade, pode ser que isso nunca ocorra. Enquanto isso, segue sendo hipócrita e violento, de modo que, se pudermos, não em abstrato, a não ser realmente descartar por completo todos os ideais e só tratar com o fato, que é a violência, então não há desperdício de energia. É muito importante compreender isso, que não é uma teoria particular do que fala. Enquanto o homem viva no corredor dos opostos, terá que desperdiçar energia e, portanto, não poderá se transformar. Parece estranho que não possamos encontrar uma maneira de viver na qual não haja conflito, confusão, nem desdita, a não ser grande abundância de amor e de consideração. Lemos livros de pessoas intelectuais que nos dizem como a sociedade deve ser organizada, econômica, social e moralmente. Então recorremos a livros de escritores religiosos e de teólogos com suas ideias especulativas.
Aparentemente, é muito difícil para a maioria de nós descobrirmos uma forma de vida que seja dinâmica, pacífica, cheia de energia e claridade, sem depender de outros. Supõe-se que somos gente muito amadurecida e sofisticada. Os maiores entre nós vivemos 2 guerras espantosas, revoluções, levantamentos e toda forma de infelicidade. E apesar disso, aqui estamos em uma manhã encantadora, falando de todas essas coisas, esperando possivelmente que nos diga o que fazer, que nos mostre uma maneira prática de viver, de seguir alguém que nos possa oferecer alguma chave para a beleza da vida e a imensidão de algo além da rotina diária. Me pergunto, e também podem fazê-lo vocês, por que escutamos aos outros? Por que não podemos encontrar claridade por nós mesmos, em nossas próprias mentes e corações, sem distorção alguma? E por que temos que estar recarregados de livros? É que não podemos viver sem perturbações plenamente, com um grande êxtase e realmente em paz? Esse estado de coisas me parece muito estranho, na verdade, mas assim é. Me perguntaram alguma vez se é possível viver plenamente sem esforço nem luta. Estamos nos esforçando constantemente por mudar isso, transformar, suprimir isso, aceitar aquilo, por imitar e por seguir certas fórmulas e ideias. E não estou seguro de que nos tenhamos perguntado alguma vez se é possível viver sem conflito, não em isolamento intelectual ou de maneira emocional, sentimental e mais bem confusa, a não ser viver sem nenhuma classe de esforço absolutamente. Porque o esforço, não importa o agradável ou desagradável, satisfatório ou proveitoso que possa ser, deforma e corrompe a mente. É como uma máquina que está sempre moendo, que nunca funciona brandamente e que, portanto, se desgasta muito em breve. Então, alguém se faz a pergunta, e acredito que é uma pergunta importante: se for possível viver sem esforço, mas ao próprio tempo sem voltar-se preguiçoso, solitário, indiferente, falto de sensibilidade, sem converter-se em um ser humano inativo. Toda a nossa vida, do momento em que nascemos até que morremos, é uma luta interminável por nos adaptar, mudar ou chegar a ser algo. Esta luta e conflito trazem confusão, embotam a mente e nossos corações se tornam insensíveis. É possível, portanto, não como uma ideia ou como algo sem esperança, além de nosso alcance, encontrar uma maneira de viver sem conflito, não só no superficial, mas também muito profundo no assim chamado inconsciente, nas profundidades de nosso próprio ser. Possivelmente, essa manhã, possamos penetrar profundamente nessa questão. Acima de tudo, se pergunta por que inventamos os conflitos, sejam prazenteiros ou desagradáveis, e, se for possível, terminar com eles. Podemos pôr fim a isso e viver uma classe de vida totalmente distinta, com grande energia, claridade, capacidade intelectual, racionalidade, e assim ter um coração pleno de abundante amor no verdadeiro sentido da palavra? Acredito que devemos dedicar nossas mentes e nossos corações a investigar esse problema e a nos compenetrar dele completamente. É óbvio que o conflito existe devido à contradição em nós mesmos, a qual se manifesta exteriormente na sociedade, na atividade do eu e do não eu, quer dizer, o eu com todas suas ambições, impulsos, empenhos, prazer, ansiedade, ódio, competição e temores, e o outro que é o não eu.
Existe também a ideia sobre o viver sem conflitos ou sem desejos contraditórios, empenhos e urgências. Se nos dermos conta dessa tensão, podemos ver em nós mesmos os puxões das demandas contraditórias, das crenças opostas, das ideias e empenhos. É esta dualidade, esses desejos opostos com seus temores e contradições, o que origina o conflito. Acredito que isso é bastante claro, e se o observarmos em nós mesmos, idêntico padrão se repete uma e outra vez, não só na vida diária, mas também no assim chamado viver religioso entre o céu e o inferno, o bom e o mal, o nobre e o ignóbil, o amor e o ódio, e etc. Se me permite sugeri-lo, peço a vocês, por favor, que não escutem meramente as palavras, mas sim observem a si mesmos em forma não analítica, usando ao que os fala como um espelho no qual vocês se veem como realmente são, de maneira que, ao olhar nesse espelho, deem-se conta do funcionamento de suas próprias mentes e corações. Podemos ver como toda forma de divisão, separação ou contradição, dentro ou fora de nós mesmos, indevidamente engendra conflito entre a violência e a não violência, nos dando conta desse estado de coisas, tal como é, em realidade é possível terminar com ele, não só no nível superficial de nossa consciência, em nossa vida diária, mas também profundamente nas mesmas raízes de nosso ser, de maneira que não haja contradição, nem demandas ou desejos contrapostos, nem atividade alguma da mente dualista e fragmentária. Agora, bem, como vamos fazer isso? Fabricamos uma ponte entre o eu e o eu com todas suas ambições, impulsos e contradições, e o não eu, que é o ideal, que é a fórmula, o conceito. Estamos sempre tratando de construir uma ponte entre o que é e o que deveria ser. E nisso há contradição e conflito, e dessa maneira desperdiçamos todas nossas energias. Pode a mente cessar de dividir e ficar completamente com o que é? Existe conflito algum na compreensão do que é? Apreciamos sua presença nessa viagem de entendimento com Krishnamurti. Se você está faminto por mais conhecimento, confira os 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie sua mente a absorver mais sabedoria. Compartilhe suas reflexões nos comentários, pois queremos construir uma comunidade de aprendizado. Se ainda não fez, inscreva-se para não perder futuras explorações. Até a próxima!